Santoro Constantino. O professor Lúcio é advogado criminalista, doutor em Direito pela Unicinos, mestre em Ciências Criminais pela PUC, especialista em Ciências Criminais pela PUC, né, graduado também pela PUC, professor universitário, professor da PUC, professor da Unicino, da Farcs, professor convidado da escola do Ministério Público, né, professor convidado também da nossa Júris, professor da Escola Superior da Magistratura Federal, da Escola Superior do Ministério Público Federal, né, enfim, professor na grande, quase que em todos esses cursos preparatórios em Porto Alegre, né? Eu vejo aqui que não consta aqui, mas também já foi professor, ou é professor da UBRA, Campo de Canoas, né? Enfim, possui vários livros, enfim, e não vou ficar me estendendo, né? Tem um vasto currículo, uma vasta experiência na área criminal, né? É um advogado brilhante, além de ser um advogado brilhante, é uma pessoa carismática, e na parte afetiva, é um estimado amigo, em que pese nós vemos com frequência, sempre é muito prazeroso, né? O Lúcio é dessas pessoas raras que, além de vir de uma família tradicional, é dessas pessoas raras que honram as boas tradições, a lealdade, a amizade, né? E quem olha essa pessoa extrovertida, né, e extremamente tímida, por vezes pode não se perceber, né, que o Lúcio é uma pessoa se tem uma síntese que eu gosto de fazer dele, é um amigo leal, né? E com isso eu te saúdo, Lúcio, e digo de coração que fico muito feliz, porque essa palestra propicia que a gente, além de transmitir conhecimento, né, tenha um contato, porque é sempre muito bom estar contigo, é sempre muito bom estar no teu meio, né, na tua família, com teus familiares, com a Betina, né, que é uma querida amiga e colega, enfim, eu fico muito satisfeito em apresentar aqui para meus alunos um querido amigo, né, um belo profissional e que muito poderá contribuir aqui para a nossa noite de quarta-feira. Tá? Até porque não tem Campeonato Brasileiro, é só a Copa do Brasil. Então, vamos lá. Bom, inicialmente eu pensei que não ia ter hoje a nossa apresentação, em razão da grande expectativa do time jogando, representando o Brasil, hoje à noite. Mas as palavras do Chico, tudo que o Chico diz, é porque ele é um querido amigo. O Chico é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, a minha família tem por ele, a Sandra, são pessoas muito especiais, nós tivemos a oportunidade bastante de conviver, lamentavelmente a uma distância territorial, mas um dia o Chico me mandou uma mensagem me perguntando sobre uma perspectiva da apresentação, e eu já logo respondi positivamente, nem sabendo que hoje seria o dia da seleção brasileira, que seria um dia muito especial aos internacionais, ao pessoal que admite aquele time que é o único que tem um título mundial, mas não vamos falar sobre isso. O fato é que eu fiquei muito à vontade com esse convite. Quando o Chico fala da minha esposa ela é juíza de Canoas, e é uma pessoa que os outros dizem que é muito tranquila, os outros dizem que ela é uma pessoa muito paciente, os outros dizem que ela é uma pessoa muito amável, né? Mas paramos por aí, vamos ficar por aí, está muito bem. O Chico, eu só queria cumprimentar algumas pessoas que chegaram aqui, em especial a Roberta Chaam, que deve ter visto na publicidade que eu fiz nas redes, está participando, é uma das grandes advogadas que hoje representa junto à Ordem dos Advogados, faz programas em redes sociais, é pessoa especial. Então, meus parabéns aos alunos que estão aí, em especial a Roberta.
Perfeito. Bom, eu já te passo a palavra, então, Lúcio, tá? E não sei se a professora Charlize quer dizer alguma coisa para os nossos alunos, para o nosso professor, e aí, feito isso, tu já pode ter apoderado a palavra, tá? Boa noite, eu quero apenas reiterar aqui a satisfação de recebê-lo, professor Lúcio, assim como os convidados, os nossos alunos, agradecendo ao professor Lira por essa oportunidade e dizendo que de todo o seu currículo afetivo por ele, já narrado em outras oportunidades, tenho certeza de que será uma noite incrível, e nós estamos aqui com este privilégio. E já fica aqui antecipado um convite para quando nós retornarmos às atividades presenciais, de recebê-lo, então, na URI em Santo Ângelo. Então, uma boa palestra aqui, uma ótima noite para todos nós. Muito obrigado, muito obrigado. Quando a gente faz referência ao acordo de não persecução penal, a gente vai direto para uma leizinha, que é 13.964, e essa lei que veio no finalzinho do ano passado, ela tem uma história muito interessante. Ela vai ser carimbada pelo nosso ministro, na ocasião, Sérgio Moro, e eu tive muita oportunidade, junto com o doutor Sérgio Moro, em processos que eu tenho na Lava Jato, em conhecê-lo, em sugerir algumas questões. E uma das questões que eu provocava o doutor Sérgio era sobre a questão do interrogatório. Nós sempre desprezamos muito a lógica do interrogatório, a lógica da confissão. Nós criamos um sistema processual penal que é útil ao acusado não colaborar, mentir, não falar. Nós criamos esse sistema. E quando a gente começou a ver as questões das delações premiadas, das colaborações premiadas, eu chamava a atenção nos processos que eu agia, do réu que confessava, que ele deveria ter um prêmio também. A única diferença do réu que confessa de uma delação premiada é que o réu que confessa não tem alguém para apontar. Então, imagine um indivíduo que furtou um botijão de gás. Para ele não é negócio confessar, porque foi ele que furtou, ele tem que ficar quieto. Agora, se tivesse um segundo que furtou junto com ele, seria interessante pela colaboração premiada. Ou seja, você não estimularia jamais a lógica da confissão, a lógica do interrogatório. Eu comentava isso para o doutor Sérgio Moro. E dizia isso para ele, porque nós estávamos com um processo muito sensível, que um já foi julgado, inclusive ele absolveu, mas tem outro processo que está para ser julgado também, e a questão, para mim, do interrogatório era muito importante ser valorado de uma maneira muito mais substancial do que é hoje. Quando aparece o artigo 28A do Código Penal, Código de Processo Penal, e traz ali o acordo de não persecução penal, nós vamos observar uma expressão que é a confissão. E a gente, então, vai começar a se dar conta que se deu um valor diferenciado à confissão. Ela se tornou um elemento estruturante deste modelo consensuado de justiça penal, que tem uma lógica única. É um acordo bilateral, onde a gente examina o juiz com uma legalidade na instrumentalização, que tem a única finalidade de resolução de um conflito penal, que hoje o cenário brasileiro apresenta como uma novidade. E eu digo isso porque há uma tendência muito grande de uma redução de processos penais, considerando essa lógica dos acordos de não persecução penal. Na verdade, muitas vozes vieram contra, né, o acordo de não persecução penal, justamente pelo tema confissão, ou então pelo tema aí um pouco mais filosófico, que é a lógica do acordo no processo penal. Alguns trouxeram o Flickbergen dos Estados Unidos, fazendo uma comparação muito íntima. Nós vamos ver depois que não tem uma intimidade, mas trouxeram esses elementos para demonstrar que havia uma novidade no sistema processual penal brasileiro, mas essa novidade acaba se confrontando com os princípios que nós temos. Mas nós temos um elemento interessante. Nós temos, por exemplo, na lógica da legalidade, na lógica da funcionalidade do processo público, uma obrigação de ofício,
Nós temos uma Constituição que traz no seu preâmbulo uma lógica que é a solução pacífica das controvérsias. Ou seja, a gente traz uma lógica de consensualidade para perseguir. Isso está lá na Constituição. Tem um português que por 3 vezes eu tive em Lisboa, tentei assistir uma aula dele e não consegui, tive uma dificuldade muito grande, até tem uma cena muito engraçada, né? Não sei se eu posso falar, vou falando e vocês podem cortar e botar no silencioso, mas eu estava lá em Lisboa para assistir uma aula e eu tinha feito uma viagem e nós tínhamos mudado o círculo dos horários. Eu estava na Tailândia e quando eu cheguei ali tinha 8 horas para frente e eu me lembro que eu sentei num shopping porque a aula dele começava às 6 da tarde e era 1 hora, eu sentei num shopping para esperar. E o shopping tinha um cenário de filmagem, de televisão, onde o pessoal fazia comida, né? E eu estava sentado, aguardando, tinha um cozinheiro, tudo filmado, e eu fazia parte da plateia, porque aí tinha uma poltrona muito agradável, muito confortável, que eu tinha que esperar ali umas 4 horas. E eu peguei no sono. Eu fiquei dormindo da 1 hora às 5 horas da tarde. Agora, imagina, um convidado senta numa poltrona e dorme 5 horas, e uma câmera filmando ele. Então, eu devo ter sido um grande espetáculo naquele dia para toda Lisboa, né? Eu tive que andar de óculos escuros para o pessoal não me reconhecer. E aí eu fui tentar participar de uma aula com o Figueiredo, não consegui, mas ele trazia, e ele ainda apresenta nos seus livros, o Dr. Figueiredo Dias, que a consensualidade é uma nova era no processo penal que nunca teve uma atuação cooperativa. Nós nunca tivemos, no processo penal, o interesse do réu em ajudar. Ao contrário, Nemo Tenetro, no CTTGR, quer dizer, não vou falar nada, quanto mais tempo melhor, a audiência não se realiza, vamos aguardar. Esta era a teoria anacrônica que a gente observa que essa atuação cooperativa começa a ser, então, o efeito mais importante. Mas, esta justiça consensual, que significa, então, um instrumento de evitar o confronto penal para se chegar num consenso, e quando a gente chega num consenso, a gente, número 1, assume uma posição de querer cumprir, então vamos cumprir as regras do jogo, os requisitos dados pelo acordo de não persecução penal. Segundo, há uma resposta do mecanismo estatal a esta questão da impunidade. Terceiro, há um ambiente de consenso que é agregador à sociedade. Então, logicamente, a consensualidade penal, ela é interessante. E deve ser feito com os instrumentos idôneos, como o acordo de não persecução penal. A gente vai ver que muitas pessoas trabalham com direito penal punitivista, retributista, aquele direito penal vinculado a resultados, botar na cadeia, a uma distribuição de justiça aguda. Isso deve-se pensar naqueles casos de alta violência, que a necessidade de recolhimento, de segregação, ela é fundamental. Mas num ambiente que nós temos hoje um mecanismo de justiça que precisa dar conta a este cenário avassalador de uma alta criminalidade, quando eu digo alta, eu digo de quantidade, não de qualidade, porque em termos de qualidade nós temos aquela criminalidade muito aperfeiçoada, a gente pode imaginar, vou dar um exemplo, vou puxar da minha cabeça um exemplo. Vamos imaginar uma criminalidade sofisticada, vamos imaginar algo inviável de acontecer, um senador que seja preso com dinheiro na cueca. É óbvio que isso não acontece, mas isso aí é uma alta criminalidade. E eu faço esses exemplos que não existem, são irrazoáveis, mas eu crio isso na minha cabeça. E aí eu fico dizendo, eu tenho que dar uma resposta a isso. E quando eu tenho um judiciário, uma quantidade muito grande de processo, de ações, eu não consigo atentar a esta tutela jurisdicional. Quando eu falo em tutela jurisdicional, em última análise, eu estou trabalhando com 3 elementos diferentes. Tá? Tutela jurisdicional é o acesso à justiça, é uma solução num prazo razoável e uma efetividade em pronunciamento. Esses 3 elementos, eles casados, resolvem uma questão vinculada à justiça. O acesso da justiça é tão interessante que hoje eu estava no habeas corpus buscando uma interferência sobre uma arguição de estelionato judicial.
Aquele processo judicial que se promove e ele é um estelionato, porque o argumento e a prova é inidôneo. Então, esse acesso da justiça me quebra o estelionato, me traz a ele uma figura atípica em nome desse princípio maior, o acesso à justiça. Solução num prazo razoável. Tem que ter uma decisão razoável, eu não posso esperar 10 anos, 12 anos. Uma vez eu fui fazer um júri na cidade de Moscardas. Estamos falando há 20 anos atrás. E o réu tinha praticado um crime há 22 anos atrás. Que razão da pronúncia, interrupção de prazos, recebimento de denúncia e tal, o processo andava há 22 anos, não tinha prescrição. Nós estamos julgando uma pessoa que não era aquele acusado lá atrás, era um outro homem. Então, o prazo razoável ele transforma as pessoas. E o terceiro aspecto fundamental é a efetividade dos pronunciamentos. Eu tenho que ter decisões que sejam efetivas. E isso nós estamos tendo uma dificuldade muito grande nas capitais, nas cidades de destaque, onde há uma gama muito grande de crime. Eu não consigo dar atenção a esses 3 pontos. Em 2017, o Conselho Nacional do Ministério Público assentou uma resolução 181, que dizia que o Ministério Público podia acordar com o investigado de maneira a não ter uma persecução penal. O Ministério Público sentaria com o investigado confessa, acerta um valor indenizatório e não vai ter processo. Isto criou um alvoroço total e criou uma discussão efervescente. A OAB ingressou com uma ação, a Associação dos Magistrados ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, buscando desconstituir esta resolução 181, porque o Conselho Nacional do Ministério Público não teria competência legislativa para se referir a textos de lei federal. A Constituição deixa claro, lá no artigo 21, que matéria de lei penal, lei processual penal, é União. E esse detalhe é muito interessante, porque esta resolução provocou, por parte, inclusive, de alguns promotores aqui em Porto Alegre, acordos, que quando chegavam em juízo, o juiz não homologava porque não tinha amparo legal. Aí o Ministério Público recorria para o tribunal confirmar. O tribunal não confirmava, falta amparo legal. Aí seguia para o STJ e lá parava. E esse tema foi tão interessante que quando a gente lê o artigo 28A do Código de Processo Penal, nós vamos encontrar ali o artigo 18 da Resolução 181. É a cópia. Ou seja, aquilo que o ministro Sérgio Moro trouxe em termos de legislação era uma resolução do Ministério Público, do Conselho, e que buscava, em última análise, o não arquivamento, não sendo o caso de arquivamento, o investigado confessaria, atenção, formal e circunstancialmente, a prática do crime, que tinha que ter uma pena inferior a 4 anos, e aí se fazia um acordo de maneira que fosse suficiente a reprovar e prevenir eventual crime. Isso que está no artigo 28A é uma cópia do artigo 16 da Resolução 181 do Ministério Público do Conselho. E aí, quando se firma em lei essa disposição, em última análise, nós temos uma aclamação do Conselho do Ministério Público, porque se inaugura no caderno processual, efetivamente, o acordo de não persecução penal. Esse acordo de não persecução penal, ele é um elemento muito interessante, porque ele traz a confissão formal e circunstanciada. O tema da confissão é muito interessante. Confissão, o indivíduo assume a prática do delito. A prática do delito significa trazer um fato. Quando eu faço, por exemplo, referência a uma confissão, o que eu estou dizendo, em última análise, é estabelecer, atenção, uma verdade formal em consenso. Então, não significa propriamente um estudo filosófico e detalhado do que aconteceu, mas é uma verdade acordada com o Ministério Público. Muito bem. Esse dado é importante,
Porque muitas vezes os advogados me telefonam, professor, eu quero fazer uma confissão e o MP quer que eu diga isto, quando aconteceu aquilo. Então, você tem que avaliar porque você está fazendo um acordo. E nesse acordo, a verdade ela é formal, não é uma verdade material. Então, tem que se adaptar às arguições ao texto do acordo. Então, a gente sempre defendeu muito, eu defendi até em escritos, a questão da necessidade de majorar a importância da confissão, e sempre quando eu falo isso, eu falo de uma confissão vinculada a um processo. Ela não é uma confissão religiosa, porque se ela for uma confissão religiosa, eu vou ter que adaptar qual religião? Protestante? Católica? Novo Testamento? Velho Testamento? A verdade do Novo Testamento? Dar aos pobres? No Velho Testamento? Ser fiel ao Senhor? São verdades que cada um vai adocicar conforme o seu critério axiológico. Numa confissão com o Ministério Público, eu tenho que iniciar estabelecendo um consenso. Então, vamos lá. Primeira regra, e aí vem os inconformados. Eu quero fazer um acordo de não persecução penal e quero usar o nemo tenetur CDTG. Eu não quero ser obrigado a me autoincriminar. A Constituição me permite que eu fique em silêncio, eu quero fazer um acordo, mas não quero confessar e ninguém pode me obrigar a confessar. Perfeito? Ninguém pode te obrigar a confessar e também ninguém pode te obrigar a fazer o acordo, porque o acordo tem um requisito, confessar. Tu não é obrigado a ser estrangulado a fazer o acordo. O acordo tem uma regra, tu confessa. Ao confessar, tu tem que assumir, por exemplo, a reparação do dano, tu tem que assumir, pagar um valor, uma multa. Ah, mas eu não quero pagar multa. Bom, então não tem acordo. O acordo é um consenso entre as partes. E um dos requisitos essenciais é a confissão. E por que a gente observa isso como uma condição básica? Porque eu preciso ter a idoneidade do que eu estou trabalhando. Porque, veja só, se o indivíduo entende que ele não praticou o delito, ele tem direito a um processo penal de cognição e demonstrar isso. Agora, se ele escolhe confessar para evitar o processo, ele tem que trazer uma confissão que seja razoável ao termo do acordo. Então, se torna, sim, um requisito esta confissão. Sempre que eu falo em confissão, alguns alunos meus gostam muito de questionar, principalmente a ideia de fazer a confissão lá na delegacia de polícia. E já na delegacia de polícia, partir para o acordo. É muito importante entender que o legítimo para o acordo de não persecução penal é o Ministério Público. E se ele é legítimo para acordar, é para ele que eu faço a confissão em termos de consenso. Então, a alternativa de ficar em silêncio em um flagrante já pode ser um indicativo para compor com o Ministério Público. Muitos promotores já me disseram de que quando há um flagrante a pessoa confessa, é quase que automático a provocação de um acordo de não persecução penal. Sim, pode ser. Mas se ele fica em silêncio, cabe então ao advogado provocar o Ministério Público de que a fala poderá ser através de um consenso de confissão que permita o acordo de não persecução penal. Um detalhe muito interessante que o pessoal comenta muito é por que se faz referência a esta expressão confissão formal e circunstancial. Quando eu faço referência a uma confissão formal não material, o que eu quero dizer é uma confissão que esteja expressa e dentro do ambiente da formalidade. Ou uma gravação, ou um termo assinado pelo confitente, uma carta cerimoniosa que permite entender a efetiva lógica de que estamos fazendo ali uma confissão. É evidente que o advogado não poderá receber poderes para confessar. Nós não temos essa possibilidade. Efetivamente, haverá que ser uma confissão formal, não tácita, não presumida, como nós vamos observar no processo civil,
mas uma confissão efetivamente com uma formalidade que vai contar, inclusive, com uma audiência judicial para verificar a voluntariedade. Não é espontaneidade, é voluntariedade. Voluntariedade e espontaneidade foi a maior dor de cabeça que ocorreu nas questões de colaboração premiada, porque às vezes a lei trazia a expressão voluntariedade, outras vezes espontaneidade, fazendo que chinês e japonês fossem tudo a mesma coisa. E não é. E aí criava um problema, uma dor de cabeça, por exemplo, para aquele indivíduo que era provocado a fazer a confissão, a fazer a colaboração em razão de uma pena, em razão de uma prisão, e se discutia a questão da espontaneidade, que era um impeditivo. Então, aqui nós não nos preocupamos com isso. Mas tem que ser voluntário. Na frente do juiz, ele vai dizer, eu tenho interesse, sim, isso que aconteceu foi desta forma, então, eu confessei voluntariamente. E quando eu digo confissão circunstancial, eu estou dizendo aquela que faz uma lógica, uma minuciosa relação dos fatos. Ela apresenta as particularidades acordadas. Ela vai estabelecer os detalhes combinados com o Ministério Público. O que é combinado? É aquilo que o Ministério Público sabe e sobre o qual ele vai denunciar. E a este aspecto fático se faz uma composição. Eu não preciso trazer outros elementos, outras questões, outros crimes. Então, esta figura circunstancial fica restrita ao ambiente do consenso. E um dado interessante, que pergunta muito, é sobre essa circunstância, este acordo, que tem que ter uma lógica. Eu não posso fazer uma confissão circunstancial que não tenha uma coerência com a prova do processo. Quantas vezes a gente chega no ambiente, a prova é sobre um assunto e ele fala outro assunto, ele diz outra coisa. E isso, para mim, é fundamental, porque essa coerência lógica me assegura a credibilidade do que está sendo dito e que, efetivamente, se permite o bom senso para essa confissão, para esse acordo, né? Então, aquilo que ele vai dizer tem que estar afiançado de uma maneira ou outra dentro do processo. Eu me lembro uma vez de um réu sendo interrogado e daqui um pouquinho ele comentou que a delegada estava atrás dele, a delegada estava lhe pressionando, a delegada havia lhe torturado e alguém tinha que fazer com que essa delegada, Kate Marrone, parasse de fazer isso. E quando ele falou o nome Kate Marrone, eu disse, mas eu conheço essa delegada, não sei de onde, mas eu conheço. E depois eu fui me dar conta, o réu era Tantan, Kate Marrone era um programa policial que tinha uma delegada que prendia, fazia, acontecia, e ele usava o nome. Quando ele falou Kate Marrone, a mim foi familiar, eu fiquei pensando que essa delegada, eu já ouvi falar desse nome, era de Hollywood, era um programa de televisão. Então, é óbvio que uma confissão nesses termos não tem uma coerência lógica com o ambiente processual. Pois bem, um dado interessante, e isso eu tenho me deparado muito com o Ministério Público. Quando a gente vai fazer o acordo de não persecução penal, inclusive quando eu sou assistente de acusação, a questão da classificação do delito, né? A classificação do delito é um elemento extremamente complicado. Vocês sabem que eu tive um processo onde o indivíduo, ele era um leiloeiro, ele fez um leilão e se apropriou do bem, do dinheiro. E fez outros leilões se apropriando do dinheiro. Para um juiz e um promotor, aquilo era estelionato. Para um outro juiz, para um outro promotor, aquilo era um peculato. Para um terceiro juiz, para um outro promotor, aquilo era uma apropriação indébita. Ou seja, eu tinha 3 crimes diferentes, com naturezas diferentes. Esse indivíduo foi condenado a 21 anos de cadeia, foi preso e foi levado para o presídio. Aí o filho dele nos chamou para fazer o recurso, era um recurso de agravo, estava na execução da pena. Nós não conhecíamos o processo, e nós começamos a trabalhar na natureza dos crimes para fazer uma unificação. Final da história, ficou tudo como peculato e a pena resultou em 3 anos e 2 meses.
e esse indivíduo foi posto em liberdade de 22 anos, caiu para 3 anos e 2 meses. O cliente ficou maravilhado, feliz, e os advogados mais ainda, com os honorários que receberam nesse processo. Mas o dado é o seguinte, essa questão da classificação do delito é muito complicado. Então, nós temos que trabalhar e acompanhar o opinião de elite do Ministério Público para o acordo de não persecução, inclusive para evitar uma lógica de concurso material, que seja um impedimento, ou uma lógica de um crime maior, que seja um impedimento para essa composição em razão da pena mínima de 4 anos. Tá? Doutrinariamente, uma discussão surgiu, e nós tivemos isso recentemente, que era a confissão qualificada. Isso é uma dor de cabeça maravilhosa. Então, tu tens na confissão simples. Eu pratiquei o furto. Eu furtei o botijão de gás. Perfeito. E a qualificada? Eu furtei o botijão de gás porque minha família estava com fome e eu levei o botijão para casa para alimentar minha família. Então, tu tens uma justificativa que vai se buscar razoabilidade. E essa confissão pode ser utilizada no acordo de não persecução penal, a confissão qualificada. O tema é muito bacana, gente. E eu vou explicar por quê. Porque se tu tens uma confissão qualificada e ela, por sua própria natureza, desfaz a lógica do crime, seja por uma justificativa, por um excludente de licitude, por exemplo, neste momento não tenho por que fazer o acordo de persecução penal, porque tu tens que deixar o processo de cognição e estabelecer a inocência, a absolvição. Mas vamos imaginar que ele queira fazer o acordo, mesmo tendo uma justificativa perfeita, uma excludente de antijuridicidade, e ele quer fazer um acordo e quer fazer a qualificada. E o promotor entende, eu aceito o fato, mas eu não aceito a justificativa. O acordo não sai. Então, a lógica que determina é que, por uma confissão qualificada, em tese, fique prejudicado o acordo. Então, o que a gente tem trabalhado nesses temas? Muitas vezes a gente faz uma confissão simples e deixa em aberto a qualificadora da confissão, em entrelinhas, para uma eventual ação civil que possa haver, que me permita, então, uma válvula de escape para dizer, não, lá eu fiz um acordo para me ver livre do processo, mas eu não contei o resto da história, a justificativa que eu tinha, porque não teve processo. Então, a gente pode tentar trabalhar nos termos do acordo esta possibilidade. Por isso que eu digo que o acordo de não persecução penal tem que refletir muito. O último que eu participei agora foram 4 modelos diferentes que nós mudamos para chegar à palavra de consenso. E a gente vai se lembrar, lá na Bíblia, João, inciso 1, capítulo 1, 2, 3, que no início era o verbo estava com ele, o verbo era ele. Então, a palavra, ela é fundamental num processo. De qualquer maneira, vamos falar sempre em confissão simples, nesse ambiente de acordo de não persecução penal. Um dado que eu acho bem bacana da gente conversar na confissão é quando se tem uma possibilidade de uma repercussão no âmbito da culpa. Agora eu vou entrar num tema que, graças a Deus, a minha mulher não está escutando, porque ela está fazendo um júri, e eu espero que esse júri termine bastante depois, que ela venha bem cansada, sem muito estresse, porque esse é um tema que eu e ela nos estressamos. Aqui, doutor José Francisco da Costa Lida, viu uma inconformidade desse advogado, porque, assim, com a Lei Maria da Penha e casado com uma juíza, é a glória para mim, né? Eu não consigo me mover em casa. Imagina a cena, se eu agrido minha esposa, eu vou estar lá na Maria da Penha. Se ela agride a mim, ela tem que ter o presidente do tribunal acompanhando ela, é tudo diferente. Mas, enfim, não vamos falar sobre este tema. Eu e a Betina discutimos muito, porque a confissão revela a culpa. Então, o indivíduo fez a confissão, ele assumiu a culpa, e a partir dali eu tenho considerado a culpa. No meu ver, não, e até digo para vocês, já convenci ela que não, porque ela é uma pessoa inteligente, de vez em quando me escuta. Eu entendo o seguinte,
O artigo 5º, no inciso 57 da Constituição, ele prescreve claramente que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de uma sentença penal condenatória. O acordo de não persecução penal é uma sentença homologatória. E mais, não teve procedimento processual, não teve o due process of law. Então, a confissão feita nesse acordo é uma confissão apenas para acordar. E isso significa que, se o acordo não for cumprido, ou por qualquer razão rescindido, deverá ser feito um processo, o interrogatório do réu, e poderá o juiz pegar a confissão lá atrás e questionar, porque aquela confissão, ela é um indício, mas ela não é um elemento firmador da culpa. E este elemento, para mim, é muito importante, porque muitas pessoas pegam a confissão feita no acordo de não persecução penal e entram com uma ação civil como se fosse um título líquido e certo. E não é. Por isso que é muito importante a gente entender que a culpa no processo penal, para trazer uma ação ex delito, obriga sempre a lógica de uma condenação. Tá. Mas então, aquele texto aonde ele confessa é um indicativo. Pode ser utilizado por uma cautelar, por uma medida antecipatória. Claro que sim. Pode até resultar numa condenação depois do processo. Mas não é um elemento isolado, porque o confidente continua a gozar do estado de inocência. O indivíduo contratante, o acordante, o confidente, ele é inocente quando ele faz este acordo. Então, o elemento que a gente sempre vai trazer é aquela confissão, ela não é uma prova plena de culpabilidade, ela é um elemento que poderá servir, em caso de processo, para confirmar uma condenação. Veja que é uma prova que não passou pelo contraditório, ao contrário, ela passou pelo consenso. Então, eu preciso, sim, confirmá-la nesse sentido. E aqui, nesse momento, é que eu faço a distinção brutal do sistema common law, do plea bargain, com o acordo de não persecução penal. Porque lá no plea bargain, tu faz uma confissão, tu confessa e a partir dali terminou. Não tem conversa. A tua confissão vai ser utilizada para o que quiser, porque houve uma confissão formal. E a nossa confissão não está vinculada nesse sentido em razão do ambiente constitucional. Uma eventual emenda constitucional que agregue a confissão no acordo serve a depois como título condenatório, perfeito. Mas, por enquanto, não é. Então, lá no sistema americano, eu faço um acordo com o promotor. É um acidente de trânsito, eu vou pagar uma indenização, eu vou me comportar bonitinho e eu confesso o delito. Aquela confissão, ela é sagrada. Ela não tem como voltar atrás. Não tem como se dizer que foi um acordo, um consenso. Não. Ela é um contexto para se buscar uma barganha que foi otorgada e, por isso, eu tenho a assunção de uma responsabilidade, assunção de culpa, o que eu não tenho no acordo de não persecução penal. Então, esse tema do acordo, ele obriga a uma confissão que vai ter os efeitos formal e circunstancial ao ambiente do consenso. Um detalhe muito interessante no acordo de não persecução penal é se ele pode ser aplicado em processos em andamento, ou melhor, em processos de grau de recurso. Esse tema é muito interessante, porque quando eu escrevi anteriormente, eu já dizia que podia por uma única razão. Lembrem-se que o acordo de não persecução penal, uma vez consensuado e homologado, ele vai extinguir a punibilidade. Se é extinção de punibilidade, eu estou no direito material. Ah, mas é o artigo 28A, está no Código de Processo Penal, perfeito. Então, vamos trabalhar com direito eclético, formal e material ao mesmo tempo. Mas se eu tenho formal, e isso para mim é um elemento muito importante, o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, ele vai prescrever lei penal não retroagir salvo para beneficiar. Bom, se eu tenho extinção de punibilidade, extinção é prevista no Código Penal, tem que retroagir, tem que beneficiar. Então, o indivíduo foi condenado, o processo está lá no Superior Tribunal de Justiça, num agravo de instrumento.
deve o Superior Tribunal de Justiça baixar a inteligência para saber se o Ministério Público quer ou não apresentar quer ou não apresentar o acordo. E a gente tem visto, às vezes, eu não vou dizer uma má vontade, mas um espírito diferente. Por quê? E é natural. O promotor vê aquele recurso veio para cá, eu não tenho obrigação de oferecer esse acordo, eu não ofereço. Bom, então vamos ter que justificar. E justificar baseado num elemento objetivo. O crime ultrapassa a pena prevista no artigo 28. Ou então, ele já fez um acordo de suspensão processual, de transação, um ano anterior, não está naqueles 5 anos. Bom, então eu tenho um elemento objetivo justificado. Agora, apenas dizer que não se oferece o acordo porque este parquet interpreta que não serve para prevenir outros crimes, fica num ambiente muito subjetivo, e aí nós interpretamos que caberia, sim, até uma discussão em termos de recurso à segunda Câmara do Ministério Público, para que se determine a propositura do acordo. Então, sim, é possível, em grau de recurso, fazer a admissão deste acordo. Um dado interessante, e isso vai ser uma matéria bem bacana, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul começou com um posicionamento no sentido de não admitir o acordo de persecução penal em grau de recurso. E o Tribunal Regional Federal já tem pacificado a possibilidade de admitir. Então, se tem condição, inclusive, em caso de uma negativa por parte do relator do recurso do Tribunal de Justiça, provocar, até por habeas corpus, ou até por um recurso especial, a pretensão desta oportunidade. Eu faço todos esses comentários, o tema ele é muito amplo, mas pelo menos para dar uma linha geral sobre todo este ambiente. Nós tivemos um caso recentemente, eu fui consultado por um advogado, um político, e esse político, ele, em razão de uma condenação que sofreu, ele estaria impedido de concorrer agora para prefeito. E havia um recurso de agravo de instrumento, que não tinha ainda sido julgado, e eu sugeri, faz um pedido de acordo de não persecução penal, isso vai voltar ao juízo de primeiro grau, visto ao promotor, e se tiver elementos, ele pede. Então, foi feito isso, voltou agora e há uma possibilidade de acordo, e há uma possibilidade, sim, dele se eleger, até porque parece que o prefeito está muito bem na parada. Gente, eu fiz aqui uma corrida quilométrica, uma Fórmula 1, para tentar passar para vocês essas informações. Eu estou vendo que tem bastante gente assistindo, e vi que o programa está muito bacana. O professor José Francisco me parece que está sendo muito bem querido, porque quando não é bem pouca gente, tem muita gente aqui. Eu não sei se é a professora Charlize que trouxe todo mundo, mas o fato é que tem bastante gente aproveitando. Então, eu fico à disposição de vocês aí para comentar, fazer alguns esclarecimentos que sirvam ainda. Obrigado, pessoal. Parabéns, Lucito. Tá? Não esperava outra coisa. Tá? A gente vai abrir, né, para as perguntas, para os debates. Antes eu vou sintetizar alguma coisa que eu li aqui no chat, mas antes, vamos dizer assim, já vou pedir uma manifestação tua. Um dos pontos que foi muito criticado, né, Lúcio, quando surgiu esse pacote anticrime, essa ideia do Moro, e especialmente com uma abordagem mais ampla, inclusive, um aspecto que se bateu muito, e muitos processualistas, colegas teus aí, do nosso PAC, inclusive, criticavam essa diversidade cultural, dizendo que haveria dois mundos, porque o sistema americano já mais afeito a essa justiça adversarial e com uma base cultural, vamos dizer assim, de maior autonomia, inclusive dos réus, de admitirem culpa, responsabilidade, né? E isso já, vamos dizer, da experiência americana, o Ministério Público, o fiscal e os defensores já têm uma outra autonomia. Então,
um aspecto que eu observei seria que nós teríamos um déficit, vamos dizer assim, em termos de defensoria, de acompanhamento, que, vamos dizer assim, nós deixaríamos, vamos dizer assim, nossos réus, né, especialmente os mais vulneráveis economicamente, à mercê, né, à mercê, vamos dizer assim, do Ministério Público mais estruturado, né, mais, vamos dizer assim, com mais poder de fogo, e que muitas vezes, então, nós teríamos admissão de culpas, etc., né, e, enfim, né, então, esse ponto eu gostaria, tu já falou, se tu pudesse fazer, gostaria que tu ouvisse, como tu é advogado, o que tu pensa, né, tu conhece esse meandro. Segundo, o Lucas, que é um querido aluno, né, até ele perguntou se efetivamente, se o acordo de não persecução criminal, ele tem uma concepção de lei processual e não se aplicaria retroativamente, ou se poderia se pensar em se aplicar, ou de conferir ele um aspecto de uma lei mista por levar à extinção de punibilidade, né? E outro ponto que eu gostaria de também, que eu achei interessante, eu acho que isso é muito importante, que tu citasse, e se esse aspecto da confissão formal e confissão qualificada, né? E me parece que esse ponto ele é o fundamental e é o diferencial aqui nosso, né? Para nós, essa confissão, caso descumprido o acordo, né, ela é um elemento para se buscar prova, na verdade, né? E se houver, isso vale, inclusive, para chamada de corréu, né, Lúcio? Na hipótese de que, olha, eu fiz, mas eu fiz acompanhado de fulano de tal. Também me parece que isso não teria consequências para uma condenação e etc. E o último aspecto, que eu acho que isso deverá render, e deve render alguma discussão, qual é o limite do controle? Tu já tem noção um aspecto importante do controle jurisdicional, né? O juiz vai verificar termos legais, porque vamos supor que o seguinte, o réu concordou, e o réu, nós temos que começar, eu acho que isso pontuou bem, nós temos que também, vamos nos depurar um pouco dessa ideia de que nós não temos autonomia no Brasil, né, que as pessoas não podem decidir, né, sobre seus direitos, enfim, de confessar. Parece que nós temos um paternalismo muito forte, no sentido de que os nossos réus não podem deliberar com a sua defesa, enfim, né, e buscar um benefício. Parece que nós temos, né, claro que é fundamental uma assessoria, mas eu acho que a gente também pode abandonar um pouco um pensamento de um paternalismo muito duro, né, de desprezar a manifestação de vontade. Mas vamos supor o seguinte, que o defensor e o réu estejam de acordo com as condições e o juiz entenda que aquilo está desproporcional, né? Como é que ficaria isso? Porque se o defensor... Agora, aí o juiz vai recusar porque entendeu que as exigências são excessivas. Será que o Poder Judiciário tem esse controle, vamos dizer, de mérito, de fundo, ou deve se limitar às questões legais, formais, ouvir, a receber esse caráter, né, de uma confissão voluntária, e sendo voluntária e devidamente acompanhada por advogado, se conformar com os termos. Então, eu gostaria, enquanto os alunos também podem perguntar, podem acionar o microfone, caso queiram, e veicular as perguntas depois da fala do Lúcio, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, antes eu quero dar um beijo na Vera, que apareceu por aí,
E eu quero também dar um abraço para o Arthur. Beijo não dá para dar, Arthur, é só um abraço, tá? Então, agradecer também a presença deles, que eles estão me mandando mensagem. Esses temas é interessante. Esse desequilíbrio que nós temos entre as instituições, Ministério Público e Defensoria Pública, é um problema muito sério e que demonstra que nós temos, sim, um desequilíbrio processual. Não há como negar. Lamentavelmente, nós temos que fazer com que a Defensoria assuma, nas condições patrimoniais, o mesmo ambiente que tem o Ministério Público. Só que eu dou graças a Deus à figura da Defensoria, porque ela está extremamente qualificada. E, para mim, é prazeroso dizer isso, porque eu me criei dentro de uma Defensoria da Ativa, que fazia júris de graça em Porto Alegre, e ali que eu me criei, e eu vi quando se instituiu a Defensoria Pública, quando começou-se efetivamente a agir os defensores e a qualificação que nós começamos a observar. Então, assim, realmente isso é um problema, é uma questão que eu acho que o tempo e também a posição que a Defensoria Pública faz, que vai fazer o ambiente de igualdade. A questão que o aluno questionou, trazendo se é um direito penal, se é um direito processual penal, eu não sei quem fez essa pergunta, foi um aluno por aí, eu posso dizer com tranquilidade que ninguém sabe. Isso aqui é a festa total, porque a gente é um cassino, a gente não tem condição de dizer, porque o direito processual penal e o direito penal criou algumas lacunas e que foram interpretadas da maneira tupiniquim. Então, nós temos, sim, aquele direito misto, que é um direito que adapta regra processual e regra penal, que é a transação penal, que é a suspensão lá da Lei 9.099. Então, este mesmo ambiente a gente traz hoje o artigo 28A do Código de Processo Penal, mas que, por trazer a figura da extinção de punibilidade, que é prevista como direito material, a gente pode trabalhar como direito misto. A perspectiva da confissão qualificada é um grande problema, porque muitas vezes o indivíduo tem interesse em fazer um acordo de não persecução, para ele é melhor, para ele a publicidade do processo, para ele o desgaste do processo é muito mais sensível, mas é agudo a ele falar e dizer a razão, o motivo. Eu fiz isso por causa disso. E o Ministério Público não aceita aquela causa. Então, tem que se criar todo um verbo viável de ser aplicado. Por quê? Porque se ama a justiça. A pessoa tem direito de dizer a sua confissão e tem que adaptar essa confissão ao bom senso. Aí o Ministério Público, não, mas eu não aceito que tu dê a justificativa dizendo que agiu em legítima defesa. Isso eu não quero. Mas foi o que aconteceu. Então, a gente tem que criar um fato. Ninguém diz legítima defesa, mas se cria um fato que permita concluir, em caso à frente, de uma legítima defesa. Mas, sim, é uma lacuna que a lei traz. O problema que Francisco traz, que é a questão do Ministério Público, autonomia, isso é um problema muito sério. E vou explicar por quê. E quando se faz exigências muito destacadas, aí, então, vamos lá, o Ministério Público fez uma exigência para este acordo de não persecução penal, que é totalmente diferente da linha que ele vinha fazendo anteriormente. Eu vou dar um exemplo que eu tive num caso de suspensão processual, onde os requisitos, as exigências, eram diferentes, divorciadas daquela linha que o Ministério Público vinha fazendo anteriormente. E isso eu botei em discussão e o Ministério Público retirou a proposta e o juiz manteve a proposta e estabeleceu ele próprio o acordo de suspensão processual. Mas isso é um problema sério, porque há decisões do STJ dizendo que o juiz não pode fazer. Há um entendimento que não é direito público subjetivo. Então, como é que a gente trabalha? A gente trabalha com a seguinte lógica. Se eu consigo demonstrar que aquilo apresentado de requisito não é razoável, ou a negativa não é razoável, se eu tenho essa demonstração objetiva, eu consigo. Excelência, o Ministério Público, aos crimes de estelionato, ele sempre exigiu somente reparação do dano.
e agora ele pede reparação e uma multa no valor de tanto. Então, ele mudou e criou um aspecto pessoal aqui. Não tenho mais a impessoalidade. Eu consigo reformar essa decisão. Agora, se vier algo inusitado, sem ter condição de provar isso, realmente cria-se um problema, inclusive o juiz terá uma dificuldade. O que se permite, neste caso, é o recurso, baseado no artigo 28, para o órgão superior do Ministério Público. Então, a parte requer que vá à segunda Câmara do órgão superior, de maneira que revise essa decisão. Mas não se tem mais o que fazer. Aqui seria interessante uma provocação mais participativa do juiz no que tange às condições. Porque se as partes vêm já definidas, o juiz homologa. Mas se a parte vem e reclama da injustiça daquela condição, ao meu ver, caberia sim o juiz ter, porque ele é o juiz, ele é o julgador, ter a palavra final. Mas é um tema que nós vamos ainda sofrer muitas consequências. Eu já vi alguns autores dizendo que o acordo de não persecução penal, ele é um direito público subjetivo. Ele não é direito público subjetivo. Por quê? Porque ele é um consenso. E eu vou apresentar se eu estiver dentro das condições. Só que se eu olhar as condições, eu vou ver que tem duas delas, prevenção do crime, que é um critério extremamente subjetivo. Aí eu entro naquela teoria da razoabilidade, né? O que é razoável para um? A gente tem visto que, muitas vezes, o juiz do primeiro grau dá uma decisão, essa decisão não é acompanhada, pelos 3 desembargadores, é acompanhada pelos 5 ministros, então eu tenho 5 juízes, 8 juízes, 9 juízes, e eu tenho um ministro do Supremo Tribunal Federal que dá uma decisão totalmente diferente. Qual desses estão com a teoria do razoável? Então, é um problema muito sério quando a gente começa nas interpretações de critérios subjetivos, porque aí cada um faz o que quer. Né? De qualquer maneira, me parece que isso deverá ser aprofundado. Eu não duvido que, com a avalanche que vai haver de acordos de não persecução penal, não venha em breve uma lei para regularizar as questões vinculadas às diretrizes, aos condicionamentos do acordo. Concordo contigo, eu acredito que o juiz possa, né, e pode e deve, como, vamos dizer assim, como aquele que vela pelas garantias, pela etc., né, mais que um controle de mera legalidade, né, ele tem que verificar se efetivamente não há excesso mesmo que não se trate de um direito subjetivo, ela tem que ter uma boa dose de razoabilidade, né? Sim. Chico, eu até estou te perguntando se eu estou bem, porque minha esposa acabou de entrar aqui e está me assistindo, então agora eu tenho que estar mais confortável. Eu estou bem confortável, né? Está bem, né? Vamos lá, está aberta a possibilidade aí, né, de quem quiser veicular perguntas, né, temos um tempo aqui para vocês interpelarem o professor. Eu não sei se o Lucas queria se manifestar, Lucas. Boa noite. Boa noite, Lucas. Tudo bom? Tudo bem. Tu vai ser advogado ou vai ser juiz, Lucas? Não, quero ser advogado, criminalista. Então tá bom. Eu fiz uma pergunta ali no início ali da aula. Eu, na minha humilde opinião, eu entendo que o artigo 28A é uma norma processual, sim, mas é importante verificar se essa norma é simplesmente processual ou apenas processual, ou se ela apresenta também algum conteúdo material, pois penso que é uma norma processual, mas que tem um conteúdo de direito material, porque haverá uma interferência, porque houve uma interferência direta do artigo 28A na pretensão punitiva da parte do Estado, pois toda norma que amplia um espaço de liberdade social é mais benéfica, né? Então, o artigo 28A não é uma norma processual pura, porque ele
não regula apenas um rito, um procedimento que ele não descreve apenas uma fórmula. O professor Leonardo Deben e o Martinelli têm uns livros que eu estou estudando aqui agora, nesse tempo de pandemia, que eu uso de referência. Até eu fiz um curso agora nas férias com os dois aí sobre o acordo de não persecução penal, e também hoje de tarde participando do Congresso Internacional de Justiça Negocial. Estava lá Rafael Lira, Helena Lobo da Costa, Alexandre Vanderlich e Diogo Malan, também sustentando ideias parecidas que essa. Eu não sei qual que é a sua opinião. Lucas, tu está muito bem, os teus estudos estão trazendo um efeito muito positivo, devia ser que está estudando agora os livros em época de pandemia. Te sugiro também que não leia só em pandemia, leia também quando não seja pandemia, tá? Mas assim, está perfeito. A ideia é, nós temos uma norma processual que hoje, quando o tribunal interpreta pela aplicação do acordo de não persecução penal, durante, inclusive, no processo já condenado em grau de recurso, ele está aplicando uma norma material. Então, a gente diz assim, nós estamos frente a uma norma eclética, porque ela tem conteúdo processual e ela tem um conteúdo também penal. Eu acho que isso está perfeito isso bem. Serás um bom advogado? Lucas, só te prepara porque tu vai ganhar muito dinheiro se tu é assim intelectual. O advogado intelectual ganha muito dinheiro. Tu é casado, Lucas? Não, eu sou solteiro. Então, em seguida vai aparecer... Mas estou recém no 8º período, mas venho estudando desde o 5º semestre em diante, quando eu tive aula do professor Lira, eu decidi criar advocacia. O professor Lira é um responsável do meu encantamento do direito penal, um eterno mestre. Continua estudando. O professor João Paulo Martinelli, também da USP São Paulo, é um querido amigo e que me incentivou a ir para ingressar na advocacia. Cacai também, tive um encontro em Caxias do Sul, ano passado, uma figura extraordinária. Me incentivou bastante essa parte da advocacia. Eu acho interessante vocês fazer um curso aí, pessoal da URI, eu estudo na SENEC, que incentiva os alunos mais para a advocacia, porque muitas vezes eu vejo nas aulas, não nas aulas do professor Lira, mas nas outras matérias, um enfoque mais para o concurso público. Eu admiro muito quem tem essa vocação também, pelo concurso, é uma grande carreira, né? Mas eu acho que tem que ter um incentivo maior na faculdade, e por isso que eu parabenizo a URI e o professor José Francisco pela iniciativa de trazer um advogado para palestrar com nós. Foi um prazer lhe conhecê-los. Espero que nós conhecermos pessoalmente uma hora aí em Porto Alegre. Lá mesmo para tomar um café comigo. Então tá, abraço, tudo bom, foi um prazer. Meu querido, o pessoal está, pelo jeito, está satisfeito, né? Está satisfeito, né? Então, podemos fazer um encaminhamento, né, Lúcito? Não quero causar desapontamento para minha amiga Betina, né? Imagino que agora deva prestar algum outro tipo de trabalho, de serviço comunitário, né? Mas, assim, fico muito feliz, mais uma vez, em revê-lo, né? Vamos agora que temos o aval da nossa coordenadora, vamos, com o retorno das atividades presenciais, priorizar, fazer um evento com esse olhar, Lúcio, para a advocacia, com esse olhar prático de peças, enfim, né? Eu acho que é uma coisa que vem muito, né? E o Lucas falou algo certo, é preciso que se incentive isso, né? As carreiras são importantes, sim, né? Mas a advocacia também é um campo muito interessante para uma realização pessoal e para um sucesso profissional, né? Vamos dizer assim, é também um aspecto importante que não deve ser descuidado na universidade, quando da graduação, né? Então, vamos estreitar e ver se a gente bola para o ano que vem um encontrão
Conta comigo, eu vou até pegar uns livros para a gente sortear, para a gente poder provocar, e é muito importante, né? Cada um tem uma natureza. O indivíduo, para seguir a carreira do advogado, ele tem uma natureza para isso. Para seguir a carreira do juiz, tem uma outra natureza. Minha mulher, por exemplo, ela é juíza, ela trabalhou comigo no escritório, mas a ideia dela era ser juíza, porque ela estava preparada para isso. Então, é muito importante que a gente saiba a nossa essência para entender o que ela está harmônico com essa função, com aquela função, para poder ser feliz. Mas tu conta comigo, para mim é um prazer muito grande te rever, eu tenho um carinho muito especial por ti. Recentemente nós tivemos aqui algumas garrafas de Angélica Zapata. Eu sei que tu gosta muito de vinhos, então a gente vai ter que saborear um pouco mais esses vinhos aqui em Porto Alegre, conversar, botar os assuntos em dia. E eu quero dar um abraço para todo mundo que está assistindo, um time muito grande, bastante gente, Chico. Pessoal interessado, mandando imagens aqui, mensagens. E tu está de parabéns, porque para reunir todo esse pessoal, esse carinho, porque tem feito um trabalho muito bacana aí em Los Angeles. Então, esse é o meu afeto, o meu carinho para todo mundo. Né? Tá bem. Então, mais uma vez, Lúcio, muito obrigado. Um grande abraço, né? Um abraço aos queridos alunos que aqui compareceram da instituição, de fora da instituição. Obrigado por terem nos prestigiado nesta noite, né? E com certeza, né, a partir da palestra aqui, vocês têm algumas reflexões importantes desse tema, que é um tema aberto, é um tema que vai, vamos dizer assim, vai apresentar muitos questionamentos, né? E acho que, como o Lúcio começou destacando no início, é a própria mudança de uma concepção, de uma visão de processo. Né? É uma forma de se observar melhor, né? E do próprio réu, hoje, se portar e se colocar numa visão diferente do que sempre foi, né? No sentido de fugir do processo, fugir dos fatos, fugir da verdade. Né? Hoje me parece que o réu, o acusado bem orientado, ele tem sim, né, em termos utilitários, uma boa estratégia de defesa. Né? Uma prova ruim, né? Uma prova ruim para ele, né? É uma boa prova documental, devidamente preservada por uma cadeia de custódia, com poucas chances de nulidade, quer dizer, isso convoca o réu para refletir, né? Até, Chico, eu ia te dizer o seguinte, quando começou a colaboração premiada, eu fiz uma palestra no Piauí, e havia uma inconformidade muito grande com a delação, com a colaboração premiada, porque era o termo da infidelidade. E quando eu mostrei que a colaboração premiada, a delação premiada, ela é um instrumento defensivo, eu pego toda a base de explicação agora para o acordo de não persecução penal, que é um instrumento de defesa. É um instrumento de defesa. A defesa tem que saber trabalhar. E se questionarem aos futuros advogados, mas isso não vai limitar o âmbito de trabalho, de ação do advogado? Absolutamente. Ao contrário, vai refinar o tratamento do advogado, que vai ter que saber agora as lógicas de consenso e contratualidade. Então, é sim uma oportunidade muito bacana. Certo. Muito bem. Lucito, um grande abraço. Nos encontraremos em breve agora com esse penhor desses vinhos. Eu até vou deixar o Muito obrigado. Eu deixei aí o meu e-mail, luciodeconstantino@gmail.com. O aluno que quiser uma informação, conta, estamos juntos aí, todo mundo feliz. Um abraço forte. Muito obrigado. Se Deus quiser, eu mantenho uma garrafa de vinho para ti alguns dias. Tá bem. Um abraço. Tá? E abraços aos prezados alunos e alunas. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Excelente palestra.